O Brasil deve agir com cautela e mirar eventuais retaliações seletivas contra os Estados Unidos, de acordo com especialistas do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. O presidente Lula sancionou a lei aprovada no Congresso que permite a reciprocidade de tarifas sem a necessidade de aprovação da Organização Mundial do Comércio. Vale lembrar que o tarifaço de Trump pode causar impactos nas exportações do país. O governo quer reciprocidade comercial, mas aposta na negociação. Então, para falar sobre esse tema, a gente faz conexão com o economista e professor da Faculdade do Comércio, o Rodrigo Simões. Boa tarde, Rodrigo, seja muito bem-vindo, viu? É sempre importante te ouvir. Oi, Kelly, boa tarde. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Rodrigo, como que fica esse cenário, a gente focando mais no Brasil de uma forma bem pontual? Porque é o seguinte, né? A gente sabe que podemos ser retalhados pelos Estados Unidos ainda mais, dependendo do que ocorrer, mas a gente também não pode perder novos mercados. É hora, por exemplo, de fortalecer outras relações com a Ásia, por exemplo? Exatamente, Kelly. Esse é o caminho. É hora de abrir novos mercados, como a gente comumente chama no mercado, né? O linguajar do mercado, abrir novas frentes, abrir novos mercados. E, por um outro lado, é sempre o objetivo, Kelly, do diálogo, tá? Da comunicação. Há quem defenda no governo que nós temos que retaliar, tá? Ainda que tenha um marco legal, um marco regulatório, para poder devolver para os países aqueles que geram mais conflitos comerciais. Mas eu acredito que o Brasil, ele precisa ir pelo caminho do meio. O caminho do meio sempre é o melhor caminho, em que favorece tanto a economia nacional quanto a economia internacional. E aí o que acontece? O Brasil tem diversas oportunidades, tá, em abrir novas frentes e também negociar e conversar com os Estados Unidos, uma vez que nós também importamos muitos produtos americanos. Então, se a gente for retaliar, de fato, pode ser que essa tarifa fique mais alta para nós, Kelly, e aí impacte na inflação. E aí quem vai sofrer aqui em casa é o nosso consumidor, é a nossa população em geral, Kelly. A gente já viu a China comprando, acelerando a compra, por exemplo, de soja do Brasil. Uma equipe chinesa deve agora fazer reuniões bilaterais aqui no nosso país. Ou seja, é a China buscando novos mercados. O temor é que a gente seja sobretaxado por negociações indiretas. Isso pode acontecer, é uma ferramenta também que os Estados Unidos podem utilizar, é isso? Olha, isso é um ponto de análise de atenção, exatamente. Por quê? Porque, assim, os Estados Unidos está achando, tá? Seja o Brasil, qualquer país, é hora do mundo também começar a se reorganizar e também a repensar os seus acordos comerciais bilaterais com a América do Sul, com a União Europeia e até mesmo com a Ásia, principalmente a China. Eu separei aqui alguns tópicos, Kelly, para a nossa audiência poder entender quais são os benefícios, tá, que o Brasil ele pode ter nessa guerra, tá, e nessa questão de relações. Olha, entre retaliar e dialogar, o melhor ponto é dialogar, tá? Ganhos econômicos para o Brasil são muitos, tá? Por quê? Porque o Brasil consegue dialogar com outros parceiros. O Brasil ele não é um concorrente para outros países. O Brasil sempre foi um país pacífico, tá? E de boas relações. Então, salvo que a gente também tem que fazer um elogio para a equipe do Itamaraty, que cuida da diplomacia brasileira. Então, esse é um ponto positivo. Expansão da agropecuária, ótima oportunidade, mesmo com essa guerra tarifária, para a gente poder exportar até mais para a China. Porque lá em 2018, quando o Trump começou a taxar a China também, a China veio e abriu mais mercado para o Brasil poder exportar muito mais grãos para lá, tá? E aí a gente tem diversificação de mercados, atração de investimentos, tá? Reindustrialização e sustentabilidade, principalmente na economia verde. Então, são importantes estratégias e oportunidades que o Brasil precisa ficar de olho e agora desenvolver. E aí juntar a equipe econômica, o Itamaraty, a parte de organização, o Ministério do Planejamento, para a gente poder aprender a lidar com esse mundo e gerar oportunidades. É sempre numa crise, do outro lado, você tem oportunidade. Com certeza, né? Agora, a gente lembra também aqui do desafio
de não ficar na mão de poucos clientes, né? Porque senão acaba que o cliente é que dita as regras, né? A gente sabe que a China já é o nosso maior parceiro comercial, então, ao mesmo tempo que existe, obviamente, esse momento de estreitamento, de até ampliação de exportação para a China, a gente precisa ficar de olho, né, também em outros países, porque senão, amanhã, se a China resolve mudar, né, algumas regras, a gente também pode ficar numa situação complicada, né? É isso mesmo, nenhum país ele é 100%, né, flat, como a gente diz no mercado, ou seja, ele age da mesma forma. Os países eles defendem seus interesses. Como você bem mencionou, Kelly, a gente também não pode ficar na mão de poucos clientes, né, ou de poucos fornecedores, vamos assim dizer. Então, o Brasil ele precisa mesmo buscar estratégias, negociações. Existem muitos mercados que o Brasil ainda não explora, tá? Nós somos fortes no agronegócio, mas também é um grande momento para a gente poder repensar a industrialização nacional, a reindustrialização do Brasil, que é onde traz empregos para os brasileiros de maior salário e que exige maior qualificação, onde traz mais tecnologia. Então, isso é um grande momento. E aí, por fim, para poder complementar essa parte de diálogo, diplomacia e retaliação, é entender que a China, ela enxerga os Estados Unidos, enxerga, aliás, o governo americano, o governo do Donald Trump, como um governo passageiro. A China sempre teve um plano, tá? Um planejamento de longo prazo. O Trump, ele está enxergando o curto prazo porque ele precisa colocar a casa em ordem. Só que, pela forma como ele tem feito, e é isso aí unânime pelos analistas, o que acontece? Diante da literatura econômica e das finanças internacionais, é um modelo de negociação e de relacionamento comercial que não gera objetivo nenhum, não tem um objetivo claro, a não ser prejudicar. E tem muitos fundos de dinheiro já perdendo, tá? Perdendo recursos de investidores, perdendo dinheiro, e também os Estados Unidos perdendo dinheiro com os títulos públicos, por isso que ele voltou um pouco atrás aí, viu, Kelly? Pois é, só que a atenção continua muito quente, inclusive com olhares aqui para a nossa região. Dá só uma olhada nessa notícia, gostaria da sua análise também, professor, porque o chanceler da China, Yang Yi, disse que os países da América Latina não são o quintal de ninguém. Isso depois do secretário norte-americano, Pete Hegseth, afirmar que os Estados Unidos desejam recuperar quintal, se referindo à nossa região. Os Estados Unidos acusam a China de dominar a América Latina e a China defende que os países latino-americanos buscam independência e não doutrinas de dominação. Interesses gigantes, né? Agora, qual que é a análise desse cenário? Porque a gente fica no meio da briga e, na verdade, como a gente acabou de dizer, o ideal é a gente abrir sempre o diálogo, né? E ter a negociação com todo mundo quando a gente fala de comércio, né? Exato. Você vê que o representante da China, né, o chanceler, ele falou muito bem. A China, gente, a gente precisa entender que o chinês, ele quer fazer negócio com o resto do mundo, com o restante do mundo, tá? Ele não quer impor cultura, ele não quer obrigar ninguém. É claro que em relações comerciais, Kelly, não há almoço grátis, como diz no mercado financeiro, nada é de graça. É claro que se a China empresta um dinheiro para um país poder se desenvolver, ela quer uma garantia. E aí ela pode exigir, olha, se você não me pagar, eu posso ficar com o seu porto, eu posso ficar com o seu aeroporto, eu posso ficar com a sua concessionária de energia. Isso é normal nas relações. Todo mundo que empresta dinheiro pode querer também uma forte garantia, principalmente quando é investimentos em outros países. E a China, ela faz assim, faz na África, faz na América do Sul e faz em outros lugares no mundo. E para esse ponto, Kelly, eu separei 4 itens que é importante para a nossa audiência entender. O primeiro, os Estados Unidos ele está mais voltado para o protecionismo, tá? Por quê? Por causa da desindustrialização americana. Então, o Trump ele quer tentar recuperar os empregos na indústria para poder fazer com que os Estados Unidos não seja só uma economia de serviço. Só que isso leva tempo e dinheiro, e são duas coisas que no momento ele não tem. Segundo ponto, a China ela quer aproveitar o momento, tá, para poder expandir o seu comércio e gerar crescimento para a sua população. Mais de 1 bilhão de pessoas, você tem que ter um grande planejamento para poder dar conta, porque senão o governo também cai. As pessoas, né, a população, ficarem insatisfeitas com a economia, se o chinês perceber que ele está empobrecendo, ao invés de enriquecer,
Isso é um grande problema para o Partido Comunista. Terceiro ponto, os Estados Unidos, Kelly, ele está com uma visão de muito curto prazo, devido à situação ruim deles. Dívida americana altíssima, né? Inflação baixou, mas a taxa de juros ainda é alta, déficit na balança comercial, ou seja, eles compram mais do que vendem e aí sai mais dinheiro de dentro de casa do que entra. Isso também prejudica os gastos públicos, porque todo mês lá tem déficit, todo mês falta dinheiro entre o que arrecada de imposto e o que paga de despesa. E, por fim, a China visualiza, tá, o longo prazo. Gente, a China já passou por diversos momentos na história de fracassos e de vitórias. A China tem 5.000 anos, né? E o governo Donald Trump tem 4 anos apenas. Pois é, inclusive vários vídeos na internet batem nessa tecla que você tocou agora, vídeos inclusive chineses, né? Muito obrigada, professor, pela análise. Uma boa tarde, até a próxima. Kelly, é sempre um prazer estar com você, com toda a nossa audiência do Conexão Record. Obrigado.